De volta já aqui com Bem Assim. 1º de outubro, né, gente? E outubro começou e a gente já sabe que com ele vem a campanha Outubro Rosa, que é para reforçar, tá certo? Eu vou usar esse termo, é para reforçar, não é para lembrar da importância da gente se prevenir contra o câncer de mama, né? Fazer esse diagnóstico precoce. E aí, durante esse mês, também a Med Rádios, ela está desenvolvendo o Juntos pela Vida, né? Com uma programação especial sobre esse tema para alertar mais e mais mulheres sempre. Quem explica mais para a gente sobre esse assunto é a oncologista Andrea Tatiane, que está aqui com a gente. Muito bom dia. Seja muito bem-vinda mais uma vez, que você já é de casa. Bom dia. Vamos começar então falando sobre o Juntos pela Vida nessa programação especial, né, do Outubro Rosa. O que é que vocês estão programando? Isso. Tanto hoje quanto amanhã, o dia todo, no Shopping Maceió, a gente vai ter programação voltada para o esclarecimento da população. Não só sobre a questão de prevenção, tão comentada e precisa ser cada vez mais comentada. E como você disse, é um reforço, tá? Mas a gente vai estar também esclarecendo algumas dúvidas para aquelas mulheres quando se tem o diagnóstico, certo, né? Então, em relação à nutrição, em relação à quimioterapia, suas dúvidas, em relação à atividade física, tá? Algumas mulheres podem ter algumas sequelas depois da cirurgia, como linfedema. Então, vai ter fisioterapeuta, vai ter, na verdade, toda a equipe multidisciplinar que a gente disponibiliza quando está fazendo o tratamento, vai estar lá conversando com os pacientes, né? Vai ter uma psicóloga falando sobre psicologia positiva, vai ter a oficina dos turbantes, vai ter também falando sobre a pigmentação da areola. Então, assim, vai ser bem interessante, porque para esclarecer, quebrar alguns tabus. Mesmo que não seja a pessoa que teve o diagnóstico, você sempre conhece alguém que tem o diagnóstico, né? Então, assim, ajuda também a gente esclarecer ao outro, a gente entender o que o outro está passando, a se colocar também um pouco no lugar do outro, mas principalmente o que a gente quer lembrar é a importância do rastreamento do diagnóstico precoce. E aí a gente está falando sobre essa questão, né, de falar sobre esse outro lado, né? Durante o Outubro Rosa a gente vê muito, e a gente traz muito também aqui no Bem Assim, as pessoas falando, olha, vamos alertar a população, as mulheres para fazer o exame da mama. Mas foi ótimo vocês terem essa ideia, porque às vezes a gente, não vou dizer que ignora, mas assim, às vezes a gente releva o sofrimento de uma mulher que já passou pela mastectomia, né, que sofreu, que já passou por todo esse período tão difícil que é o câncer de mama, né, Andréa? E assim, a gente vê muito, é muita dúvida, é tudo muito novo, né? O paciente quando chega pra gente, eu falo assim, é tudo muito novo. É muita informação que a gente dá de uma vez só, é muita dúvida em relação à própria feminilidade, à sexualidade, é muita dúvida no futuro de como é que vai ser depois. A autoestima também sofre um baque, Com né? certeza. Muitas vezes a mulher passou por um procedimento cirúrgico ou vai passar. Pode ter realmente ser feita uma mastectomia com a retirada toda da mama, um pedacinho dela. Algumas vezes vai precisar fazer a quimioterapia e muitas vezes na quimioterapia vai cair o cabelo. Sim. Tem outras consequências durante o tratamento, pode ter ganho de peso, pode ter alteração hormonal, não necessariamente vai ter, mas pode. Então tudo isso é impactando na vida da mulher, tá? Mas, e assim, quando a gente fala no rastreio, na prevenção, e é importante, mas de fato a mulher tem o diagnóstico, algumas mulheres têm o diagnóstico, né? E aí, o que é que a gente vai fazer? Sim. Né? É isso que a gente está focando. No rastreamento sempre o objetivo é esse, mas esclarecer a população também quando você já tem o diagnóstico. E aí, essa programação de vocês é aberta ao público? Tem palestra, né? Como você falou, vai ter muitas coisas. É aberta ao público, né? É gratuito. Hoje, amanhã, começou às 10 horas e vai até o fim da noite. Hoje, amanhã, até às 10, até o horário que o shopping fecha, tá? Vai ter aferição de pressão, vai ter panfleto sendo distribuído com algumas orientações, né? E vale a pena ir, vale a pena conferir, vale a pena se informar. Está começando outubro, é o mês que a gente mais vê, de fato, as pessoas correndo atrás de mamografia, se informando e tudo, mas lembrando que é o mês, de fato, da conscientização, da gente esclarecer, da gente reforçar. Mas a gente tem o ano todo. O ano todo para se cuidar, tá, gente? Para sair, tentar fazer esse diagnóstico precoce. Números, vamos falar sobre números de câncer de mama aqui no Brasil, Andréa? No Brasil, para esse ano, a gente espera aproximadamente 59 mil novos casos, 59 a 60 mil, subiu um pouquinho mais em relação ao ano passado, tá?
de fato, a tendência é que esse número geralmente aumente, tá? Tanto pelo diagnóstico que se faz precoce, mas pelas mudanças do hábito de vida também, tá? Se a gente for comparar com antigamente, os valores com agora, né? Outra coisa, o principal fator de risco para câncer, independente de ser câncer de mama, câncer de próstata, feminino, masculino, é a idade. A gente está envelhecendo, a população está envelhecendo, então, apesar de a gente estar vendo casos novos em pacientes jovens, acima de 35, antes dos 50 anos, ainda é a maior faixa acima dos 50 anos, por isso a gente, de fato, tem que focar nessas mulheres, mas acontece também antes dos 50 e está em crescimento esse número. Então, a partir dos 40 anos, a gente orienta a mulher a, de fato, começar a rastrear, tá? No Brasil, o número de diagnósticos tardios ainda é alto, consequentemente a gente vai ter um tratamento um pouco mais agressivo para essas mulheres, hoje com muito menos sintomas do que antigamente, tá? Mas ainda um tratamento que a gente envolve mais de uma modalidade, geralmente cirurgia, químio, rádio, tá? Quando antes, se a gente conseguisse fazer esse diagnóstico antes, talvez o tratamento não fosse tão com as 3 modalidades, pudesse deixar sem quimioterapia, enfim, sem a rádio. E a gente vê aqui que no Brasil, às vezes pela dificuldade de acesso mesmo, o diagnóstico tardio e o número de aumento de óbitos mesmo, de mortes por câncer. Mas assim, é uma realidade que a gente está conseguindo, graças a Deus, mudar, né? Principalmente para câncer de mama. Que a gente vê, e mulher geralmente, quando a gente compara com homem, é aquela pessoa que vai, busca informação, vai atrás do que se que tem faz direito, regularmente, exames, né, exames. Certo. Outra coisa também que eu gostaria muito de saber, sinal de alerta. Qual que é aquele sinal de alerta que a mulher ela deve ficar atenta? A gente fala que o autoexame não substitui a mamografia. Isso. Tá? Mamografia, pela Sociedade Brasileira de Mastologia, o indicado é fazer anualmente a partir dos 40, tá? Mas o autoexame ajuda a mulher a se conhecer, entendeu? Acontece, muitas mulheres quando você vai conversar, eu fiz uma mamografia esse ano, em um ano, antes de eu completar um ano eu senti um nódulo. Aquela mulher sentiu um nódulo porque ela fez o autoexame, porque ela conhecia a mama dela, né? Então a gente tem que parar com aquele preconceito, né, de muitas vezes de se conhecer, fazer o autoexame da mama. Então, sinal de alerta para isso. Sentir um carocinho, um nódulo, às vezes na mama, na axila, tá? A mama mudou de coloração, ficou muito permeada, ficou vermelha, na verdade, cresceu, ficou assimétrica. A gente já tem uma assimetria normal, mas ficou muito diferente o tamanho de uma mama para outra. Surgiu alguma lesão, alguma ferida que não melhora, tá? Começou a sair alguma secreção que não saía antes, então tudo isso são sinais de alerta que pode ser uma doença benigna, claro, mas precisa ser avaliada pelo médico. Sim. Tá? E nesse caso, quando a gente já está falando, sentiu alguma coisa, a gente já está falando de diagnóstico precoce. Eu gosto sempre de frisar o que é rastrear. Rastrear é você fazer diagnóstico em um paciente assintomático, ou seja, eu não estou tendo sintoma nenhum e estou fazendo meus exames para ver se eu consigo fazer um diagnóstico precoce. Quando eu já estou sentindo alguma coisa, já não é mais um exame de rastreamento, é um exame para diagnóstico, né? Então, assim, o rastreio é importante e o sinal de alerta apresentou também. E não demora. A gente vê, às vezes, mulher, não, apareceu, vamos ver se melhora. E vai esperando. Não faz isso. Vai esperando. Às vezes tem vergonha, tá? Sentiu, é procurar aconselhamento, procurar orientação médica, mas você só vai sentir se você está fazendo rastreio se você estiver palpando. Então, autoexames todo mês é importante. A gente fala muito de diagnóstico precoce, né, de rastreio. Isso é importante para que o tratamento ele comece logo, começando logo, há mais chances de cura? Com certeza. Quanto antes o diagnóstico, a gente tem uma divisão simples, de 1 a 4, né? 1 é o estadio bem inicial, 1 e o 2 é bem inicial, 3 e 4. Quando a gente consegue fazer o diagnóstico nesse iniciozinho, a chance de cura é para 95, 99% de chance de cura, tá? Diferente como já cai quando você já faz no estádio 3, que é uma doença mais avançada, como a gente chama localmente avançada. Então, assim, existe sim, tá? Do mesmo jeito que é importante, depois que você tem o diagnóstico, acompanhamento regular. Porque
se aparecer, acontecer alguma coisa, a gente dá o diagnóstico logo, tá? Algumas mulheres tratam e às vezes esquecem depois do tratamento, do acompanhamento regular, tá? Mas precisa. Mas é claro, como para mama, não só para mama como para outros cânceres, quanto antes a gente vai diagnosticar, a possibilidade de cura é altíssima. Muito bem. Olha só, gente, fiquem bastante mesmo atentas. Andréa, vamos então reforçar o convite para o pessoal de casa? Então a gente vai estar esperando por vocês, mulheres, homens também, porque vale a pena se esclarecer. É raro, mas existe câncer de mama em homem, Isso. entendeu? E homem tem mãe, tem esposa, tem filho, então vale a pena ir também. E as mulheres, vamos, gente, se informar. Se não for pra gente, pro outro, né? Lembrar do rastreio, lembrar da prevenção, do autoexame, das mudanças de hábitos de vida também, tá? Que são tão importantes quanto a gente está fazendo um rastreio. E a gente está esperando por vocês lá, hoje e amanhã no Shopping Maceió. E Andréa, para a gente finalizar, uma mensagem para essa mulher que descobriu recentemente que está com câncer de mama. Não é o fim, né? Não precisa perder a esperança. Eu costumo dizer para as mulheres, parece meio clichê, mas é uma fase. É uma fase. Você fez o diagnóstico, você vai tratar, você vai muitas vezes fazer a cirurgia, vai fazer a químio, o cabelo algumas vezes vai cair, mas o cabelo vai nascer de novo. O tratamento ele vai terminar. Nessa fase, as mulheres costumam olhar muito para elas, porque muitas delas não olhavam para elas. Então, elas começam a se ver de uma maneira diferente, a achar bonito outras coisas que ela não achava bonito nela, né? A se autoanalisar. Então, assim, é uma fase de muita descoberta. É uma fase, claro, se a gente não falar em sofrimento, a gente vai estar mentindo, mas é uma fase de descoberta, tá? Mas é uma fase que ela passa. É uma fase, ela passa. Contatos e redes sociais, né? Para o pessoal de casa também acompanhar a Med Rádio, sempre ficar aí antenado nas ações. A Med Rádios tem um centro de tratamento do câncer. Eu trabalho lá de segunda a sexta, todas as tardes, né? É um serviço grande, é um serviço que a gente está consegue fazer desde o diagnóstico até o tratamento, tem toda a infraestrutura da parte de diagnóstico, exames que muitas vezes precisava ser feito fora de Maceió, a gente está conseguindo fazer aqui. Isso que impacta, é muito bom. Isso impacta totalmente na vida do paciente. Do mesmo jeito que alguns procedimentos intervencionistas, como radiologia intervencionista, que a gente precisaria fazer um procedimento cirúrgico, a gente está conseguindo fazer isso também. Melhora para o paciente, é mais rápido, com menos efeitos colaterais, com menos riscos. Então, é isso. Vale a pena conhecer, tanto ir lá no Juntos pela Vida hoje no shopping, como conhecer o serviço também. Muito bem. Obrigada mais uma vez pela sua presença sempre aqui. Sempre maravilhosa. Você que está aqui, ó, ligadinho com a gente, não vai sair daí, tá? Ainda tem coisas para rolar aqui no Bem Assim. Daqui a pouco, no próximo bloco, eu volto com culinária. E aí, para a gente encerrar com a mensagem do psicólogo Carlos Gonçalves, tá? Não sai daí, volto já já.